Eu tive uma infância, assim, difícil, porque... Então, desde cedo, a gente aprendia a fazer tudo. Nossa, eu andava mais de 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, todos os dias sozinha. Você vê uma criança de 7 anos, e aí quem que era? Era o Valmor, né? Que é o atual meu marido, né? Sempre tive muita garra nesse sentido de querer fazer, de querer trabalhar, de querer organizar as coisas, né? Então, foi assim. Aos 15 anos, quando eu fiz, nossa, minha primeira festa de aniversário, né? Aí minha mãe fez um bolinho, chamou umas amigas e tal. E aí, para minha surpresa, eu ganhei o quê? O que que eu ganhei? Uma máquina de costura. Olha se tem lógica alguém com 15 anos ganhar uma máquina de costura. Mas a minha mãe querendo que eu aprendesse as coisas do lar, as coisas da casa, como cuidar de uma casa, Então ela queria que eu aprendesse a costurar. Ela me ensinou a fazer crochê, fazer tricô, bordar, nem sei mais como é que é isso, mas eu fazia na época. Ela me botava para fazer, eu tinha que fazer. Então, além de tudo isso, eu tinha uma missão muito importante. A missão de cuidar da minha irmã quando ela namorava. E aí, quando ela voltava para casa no final de semana, minha mãe botava pressão em mim, falava: você tem que cuidar da sua irmã para ela não sair namorando, fazendo coisa errada por aí. E aí eu virava um chiclete, uma pentelha no lado dela. Então era namoro a 3, né? Porque era ela, o meu cunhado e eu no outro sofá. Miriam, sai daí, vai fazer tal coisa. Eu falava: mas não, porque tá bom aqui. Mas eu sabia que a minha missão era cuidar dela para minha irmã não fazer coisa errada, dizendo a minha mãe, né? E aí, meu cunhado até tentava me corromper de vez em quando. Levava docinho, levava pirulito, mas não resolvia muita coisa. Logo eu tava lá pentelhando ela, coitada de mim. Ai, ai. Uma parte muito difícil da minha vida, assim, na parte da adolescência, foi na hora que eu estudava mesmo, que eu fui para a cidade, fui para Sertão. Aí eu era imatura, uma colona, né? A colona lá da Volta Grande. E aí já era distante, era 5 quilômetros para ir. Se era verão, já chegava suada, meia fedida. Desodorante era daquele jeito, né? Já falava meio escroto, porque aquele jeito caipira de falar, né? E até se adaptar, os colegas, eles me deixavam de lado, eles não compartilhavam comigo. E aquilo foi bem sofrido, porque eu queria me enturmar e não conseguia. E aí, depois, mas com o tempo, né? Aí sempre tem os mais carentes, os mais próximos, e acabou que eu me adaptei. Aí, como faz muito frio, eu ia com aqueles casacos e tal para ir. Tava frio, era geada, era chuva, tudo era de a pé. E aqueles casacos, guarda-chuva e tal, né? E na volta, aí o sol rachando de quente. Aí tirava aqueles casacos, carregava aqueles casacos, né? Vinha com guarda-chuva, né? E aí hoje eu vejo que se reclama muito, mas às vezes tudo que eu vivenciei lá foi uma coisa que foi por determinação, porque outros não teriam feito daquela forma, sabe? Hoje era mais difícil fazer. Então, nessas dificuldades todas, muitas vezes eu até pensei em desistir. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha vontade
de mostrar que não era aquilo, que eu ia conseguir, que eu ia me superar e que eu ia conseguir ser igual a minha irmã, que eu achava minha irmã muito inteligente, sabe? E eu queria ser ela, assim, eu queria que ela, né, que ela seguisse os passos dela. Então, eu me determinei naquele momento que a minha vida ia ser diferente daquilo ali, que eu ia ser uma pessoa de sucesso. Nossa, uma coisa que era deliciosa, assim, que eu gostava muito, era quando juntava meus primos que vinham distantes. Tinha gente que morava mais longe, tinha gente que morava ali. Então, às vezes, numa festa da nona, do nono, né, e tal, do pai, eles se reuniam lá em casa, porque lá na casa do meu pai era a casa paterna do vô. Então, os primos, os tios acabavam indo lá, e lá nós tínhamos um açude. Nós brincávamos muito no final de semana nesse açude com as crianças, com os primos. Tinha um riozinho, um córregozinho. E lá, assim, nossa, era assim, essa lembrança dos primos, dessa convivência com os amigos, né? Tem duas pessoas que me marcaram muito lá na escola de sertão, que foi minha prima Marlova e a prima do Mano, que é a Luciane, que eles estavam sempre ali com nós, comigo, e me deram muito apoio. Quando eu ia, tipo, fazer no 7 de setembro, tinha que ir para Sertão para fazer a marcha da independência, né? E assim, elas foram as amigas que se aproximaram mais ali de Sertão. Mas lá na minha comunidade são tantas, né? Lá da Volta Grande, minhas primas todas, minhas colegas da escola lá, eu tenho tantas lembranças boas também, né? Porque ali a gente era simples, era brincadeira simples, mas todos se divertiam. E hoje, quando a gente volta lá, a gente, nossa, sente uma saudade do lugar, sente uma saudade das pessoas, daquelas memórias que ficam, né, que ficaram ali. Então, quando eu volto lá, eu fico me lembrando das fases boas. Claro que tem as fases ruins, mas é muito gostoso saber que a gente saiu de um lugar e conseguiu vencer. Dentro do possível, nós conseguimos nos destacar aqui em Água Boa, mas principalmente a nossa positividade, a vontade, a garra, a disposição. E eu acho que esse é o grande diferencial, né, hoje, dessa garra. Eu chamo todo mundo para pensar. Se nós não tivéssemos tido determinação, garra, a gente tinha desistido no meio do caminho, com muitos passos que perdemos aí. A palavra que está comigo hoje é gratidão. Gratidão pelo meu pai ter sido enérgico, mas também ter me incentivado. Pela minha mãe ter sido essa mãe bondosa, amorosa, né? Que ficou, e já foi, e as pessoas que passaram. Só gratidão e desejo de que as pessoas consigam ter isso também. Que consigam ter uma história para contar, todo mundo, que todos tenham uma história para contar, legal, bonita, como é a nossa história.